além da gotícula de lipídio ser montada, num segundo momento ela vai precisar ser degradada. Tá? Então, como eu falei para vocês lá quando eu estava explicando essa parte, o recuo da bateria ele precisa ser enchido, tá? Então, para isso você precisa do fosfolipídio, da perilipina, para aumentar a gotícula de lipídio. Mas no segundo momento você vai precisar quebrar esses lipídios para eles voltarem e saírem nos quilomicrons. Se você não conseguir impedir que ela cresça, você pode impedir que ela diminua. Então ela vai crescendo, 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 o intestino se enche de lipídio, mas você pode tentar impedir a lipólise ou a quebra desses triglicerídeos para eles serem liberados de novo nos quilomicrons. Então o intestino vai ficar gordo, entre aspas, mas esse lipídio não vai chegar no fígado, nem no tecido adiposo, você vai evitar a obesidade. Então isso é uma outra tentativa. Então regular a lipólise pode ser importante para conseguir regular a absorção de lipídios intestinal. Tá? Então isso foi o que foi feito. Várias enzimas estão envolvidas com a quebra de lipídios, várias lipases, por exemplo. Então você tem aqui a lipase de triglicerídeos adipocetária, que é a TGL, só que embora ela tenha esse nome porque ela foi descoberta nos adipócitos, mas ela está presente em outros lipídios, em outros órgãos também, inclusive no intestino. Então aqui eu tenho um camundongo que é nocaute para a TGL, especificamente no intestino. Tá? Então o resto do camundongo tem essa enzima, eu só tirei no intestino. O que acontece? Se eu dou uma dieta rica em gordura para o camundongo, o intestino fica cheio de lipídio, porque ele tem um montão de lipídio. Tá? Mas ele fica com muito mais lipídio se eu tenho um camundongo sem a TGL. Por quê? Ele enche, mas ele não consegue quebrar. Aqui parte já foi quebrado. Aqui, como nada consegue ser quebrado, os lipídios ficam aqui. O lipídio que eu tô falando aqui são as gotinhas vermelhas, tá? Mesmo em jejum, ele já tem, uma dieta controle, ele já tem ali uma quantidade de lipídios armazenada. Mas quando eu dou uma dieta rica em gordura, ele absorve esse lipídio, estoca esse lipídio no intestino, mas depois ele não consegue quebrar e devolver isso e jogar isso para frente. Então ele fica com o lipídio estocado, preso no intestino. Chega uma hora que o intestino não tem mais capacidade de engordar mais do que ele pode, tá? Então ele chega no limite físico, ou bioquímico, ou fisiológico daquela célula de engordar. Se ele não consegue mais engordar, você prejudica a absorção. É o que acontece. Os camundongos sem a TGL no intestino liberam um monte de gordura nas fezes, tá? Então eles estão mesmo que eles estão absorvendo e acumulando no intestino, mas eles não conseguem absorver tudo como eles deveriam. Então parte sai nas fezes, logo você inibe a absorção e você teria um camundongo mais magrinho assim. Então, assim como eu falei para vocês da enzima envolvida com a síntese de fosfolipídio, quando você inibe, faz um knockout da TGL, você também tem uma mudança na expressão de proteínas envolvidas com o transporte de ácidos graxos, transporte de colesterol e com a proteína responsável envolvida com a montagem dos quilomicrons, tá? Então, me considero essas últimas duas barrinhas aqui, tá? Que é o camundongo controle e o knockout que recebeu dieta rica em gordura. Então, vocês podem ver que você tem uma redução na absorção, no genes envolvidos com a absorção de colesterol, por exemplo, que exclui do ABC. Você tem uma redução do CD36, tá? E você tem uma redução também da proteína transferidora de triglicerídeos microsomal. Tá? Então, de alguma forma, você está impedindo a absorção de ácidos graxos, impedindo a absorção de colesterol e impedindo a montagem de quilomicrons, quando você está modificando a capacidade de lipólise do intestino. Uma outra proteína envolvida com a lipólise das gotículas de lipídio é essa CGI58, que o código não diz nada para a gente, mas ela é uma proteína, uma enzima também que participa, que trabalha junto com a TGL na digestão, na lipólise das gotículas de lipídio, tá? Então, se você tira a TGL ou você tira a CGI58, você tem efeitos parecidos, porque elas têm basicamente a mesma função, trabalham juntas, tá? Então, se você faz um nocaute para essa proteína, especificamente no intestino, você vê um acúmulo de lipídios no intestino, tá? Então aqui eu tenho uma dieta normal, tá? Nem é uma dieta rica em gordura. Aqui o camundongo controle, tá bonitinho. Quando eu olho o camundongo nocaute, tá cheio de gordura acumulada, especialmente na primeira seção do intestino, que é onde você tem a maior parte da absorção. Eu falei isso lá no início, tá? Então você tem uma redução pequena, mas significativa da absorção de gordura,
tá? E especialmente ácidos graxos, tá? Então tem uma redução de alguns ácidos graxos especificamente são menos absorvidos. Uma outra lipase que está presente no intestino e em outros tecidos também é a lipase hormônio sensível, ela também está envolvida com a quebra de triglicerídeos da gotícula de gordura. E ela tem um papel um pouco diferente do que eu falei antes, tá? Então, quando você tira essa lipase, por algum motivo você acaba tendo uma absorção maior de lipídios, no caso, de colesterol, tá? Então, se você olha aqui, uh, a quantidade de colesterol presente no intestino, quando você tem um nocaute dessa enzima, especificamente no intestino, você tem um acúmulo de colesterol, que são as barrinhas pretas, tá? Mas embora o colesterol acumule ali, você tem mais colesterol saindo do plasma, tá? Então ele absorve, acumula no intestino, mas de alguma forma absorve mais. Isso não acontece para ácido graxo, tá? Então se você olha o quanto de ácido graxo tem acumulado no intestino não muda e a quantidade de lipídios, diferentes lipídios de glicerídeo, ácido graxo, fosfolipídio no intestino não tem muita diferença. Então de alguma forma a lipase hormônio sensível está mais relacionada com colesterol do que com a absorção de ácidos graxos. Então, o catabolismo da gotícula de lipídios também vai ser importante, assim como a montagem. Então, regular o quanto você consegue construir de gotícula de lipídio pode ser importante para regular o quanto você absorve, mas também regular o quanto você quebra dessa gotícula depois de formada também vai ser importante para conseguir regular o quanto de lipídio absorvido. E tem outras regulações mais genéricas, tá? Então, se você conseguir aumentar a capacidade de beta-oxidação do intestino, você vai acabar fazendo com que ele gaste aquele lipídio antes dele ser transportado para outros tecidos. Então, de alguma forma, você vai conseguir regular a absorção de ácidos graxos, ou o transporte, porque ele vai acabar sendo absorvido, mas ele vai ser queimado antes de chegar no sistema linfático e ser distribuído para o corpo. Tá? Uma forma de você mostrar isso é o tratamento com fenofibrato. Fenofibrato a gente vai falar mais para frente nas aulas, mas ele é um ativador, um agonista de PPR-alfa, e essa proteína, esse receptor nuclear especificamente, está envolvido com o catabolismo de lipídios. Então, quando ele está ativado, você acaba gastando mais lipídio para usar como fonte de energia. Tá? Então, se você trata o camundongo com fenofibrato, que é o losango branco, você vê uma redução da concentração de triglicerídeos no plasma no período pós-prandial. Ou seja, você está reduzindo o quanto de lipídio no final está sendo absorvido. Tá? E se a gente olha aqui o quanto está saindo no cocô do camundongo, tá? Que é uma TLC de fezes de camundongo, aqui o veículo, então quase não tem lipídio. Quando você olha o fenofibrato, você vê que tem um monte de ácido graxo, ó, a banda do ácido graxo aqui, você vê que tem um monte de ácido graxo saindo nas fezes do camundongo. Então, de alguma forma, você está diminuindo a capacidade de absorção, porque ele está sendo digerido de triglicerídeos para ácido graxo, mas o ácido graxo não é absorvido. E de fato você vê um aumento da oxidação de ácidos graxos. Tá? Então tem uma capacidade de aumenta a capacidade de beta-oxidação do intestino. Isso de alguma forma faz com que ele absorva menos ácidos graxos. Tá? E tem outras regulações que parece não estar diretamente envolvidas com o metabolismo de intestino em si, mas de alguma forma regulam a capacidade de absorção de lipídios e pode ser importante para futuros tratamentos. Tá? A liptina é uma dessas regulações, eu diria assim, menos que você não esperaria, que são menos clássicas. Tá? A leptina, vocês viram esse metabolismo integrado, eu imagino, ela é um hormônio produzido pelo tecido adiposo, tá? E ela regula a saciedade. Então você tem receptores de leptina lá no hipotálamo que vai regular o quanto você vai comer. Tá? Então quanto mais leptina você tem, em teoria menos fome você sente, para você conseguir regular o seu peso. Mas existem receptores de leptina em outros tecidos, inclusive no intestino. Tá? O que acontece se eu faço um camundongo nocaute para o receptor de leptina no intestino especificamente? Vai acontecer o seguinte, é como se só o intestino não enxergasse a leptina. E eu vou conseguir saber qual é o efeito que a leptina tem sobre o metabolismo do intestino. E o que a gente viu? Quando eu tenho aqui, tá bem pequeno, mas as barrinhas, os símbolos escuros são os camundongos nocaute, tá? O quadradinho é o que comeu dieta rica em gordura e
e a bolinha é o que comeu a dieta controle, tá? Quando você dá uma dieta rica em gordura pro camundongo, o camundongo engorda, tá? Mas o camundongo que não tem receptor de leptina no intestino, ele engorda menos. Então, sem sinalização de leptina no intestino, o camundongo engorda menos. Interessante, tá? Ele não tem uma mudança na quantidade que ele come, que seria importante que você pense em leptina, tá regulando fome e saciedade. Isso não faz diferença para o camundongo sem receptor de leptina no intestino. Ele continua comendo a mesma coisa, tá? Então, se você compara aqui, ó, tá comendo igualzinho. Aqui tá igual e aqui tá igual, tá? Então ele come a mesma coisa, mas engorda menos. Engorda menos. Quais são os efeitos que a gente vê mais pra frente metabólicos, tá? Você não vê um aumento da glicemia, então ele não fica diabético, tá? Você não tem aumento da glicemia de jejum. Você não tem um aumento da quantidade de triglicerídeos. Você não tem um aumento da quantidade de colesterol total. Ou seja, ele está metabolicamente saudável, tá? A glicemia de jejum continuando normal, não está dislipidêmico, você não tem aumento de glicerídeos, não tem aumento de colesterol. Você tem um aumento de leptina, mas não é um aumento tão grande, tá? Possivelmente porque ele não está tão gordinho assim. E você tem um aumento até maior de insulinemia. Então ele tem mais insulinemia, mais a quantidade de glicose tá, a glicemia está normal, e dislipidemia também não tem, então a quantidade de lipídios está normal do plasma também. Então está relativamente saudável. Por que esse camundongo fica assim? Ele absorve menos lipídio por algum motivo, tá? Então mesmo que você der uma dieta rica em gordura para o camundongo, ele não engorda porque as gorduras estão saindo nas fezes. Tá? De novo, você tem mais lipídios nas fezes sendo liberado pelo camundongo, e que no caso sem receptor de intestino, receptor de leptina no intestino. Então parece que de alguma forma a leptina regula o quanto você consegue absorver de lipídio. Sem essa sinalização de leptina no intestino, ele absorve menos lipídio, logo ele engorda menos e fica mais saudável. Uma outra regulação importante, ou exótica, digamos assim, é a relação do HNF4 com a absorção de lipídios. O HNF4 é um receptor nuclear que está envolvido com a resposta ao jejum lá no fígado. Por isso que é H, que é de hepatócito. E ele está envolvido lá no fígado, ele regula a expressão de genes envolvidos com beta-oxidação e gliconeogênese, tá? Então envolvido com a resposta ao jejum. Mas ele está presente no intestino também. O que acontece se você faz um camundongo sem HNF4, no intestino especificamente, que é a barrinha branca, tá? Você dá ácido graxo pro camundongo e vê o quanto ele consegue absorver, ele absorve menos. Tem que ter uma absorção menor de ácido graxo no intestino e uma síntese menor de triglicerídeos, tá? Então você não consegue fazer absorver e nem sintetizar direito. Se você não está absorvendo direito, para onde está indo, está sendo nas fezes, tá? Então você mede a quantidade de triglicerídeo, de acilglicerol ou ácido graxo presente nas fezes, o camundongo nocaute para HNF4 tem sempre mais lipídios presentes. Tá? Então ele não consegue absorver e está jogando isso fora do cocô. Por que isso acontece? Então a gente vê aqui que a gente tem uma redução na expressão de alguns transportadores, tá? Então você tem uma redução na expressão de CD36 em diferentes seções do intestino, uma redução da expressão de CD36 e uma redução da expressão de FATP4. Tá? Então você tem menos expressão de transportador de ácido graxo, provavelmente você vai ter menos absorção. E também tem uma menor atividade de acetil-CoA sintetase. Essa enzima é importante para a absorção de lipídios. Quando a gente lembra lá da absorção de glicose, a primeira etapa da absorção de glicose é a fosforilação. Então ela tem glicose, ela é transformada em glicose 6-fosfato. Por quê? Isso já direciona ela para uma via metabólica e evita que ela seja transportada de volta para fora da célula pelo mesmo transportador. A acetil-CoA sintetase tem um papel parecido, tá? Ela vai pegar o ácido graxo e transformar esse ácido graxo em acetil-CoA. O que isso faz? O ácido graxo ele precisa ser transformado em acetil-CoA para ser usado nas vias metabólicas, tanto de síntese de triglicerídeos como degradação, como beta-oxidação. Então você já direciona isso para uma via metabólica e você evita que o transportador de ácido graxo jogue ele de volta para fora, porque ele não é mais um ácido graxo, agora ele é um acetil-CoA. Tá? Então você não consegue jogar ele de fora de volta. Então, assim como a glicose tem uma fosforilação vetorial, o ácido graxo tem uma acilação vetorial. Então você vai fazer com que ele seja
direcionado para uma via metabólica, isso deixa com que a absorção de ácido graxo seja mais rápida, ou seja, você deixa a absorção de ácido graxo mais eficiente. Então, se você tem uma menor atividade de acilcoacetetase, que está sendo medido aqui, tá? Então, o camundongo nocaute sem HNF4 tem uma atividade de acilcoacetetase menor, é de se esperar que a absorção de ácido graxo seja menos eficiente. Então, você vai ter uma menor eficiência, porque tem menos transportador e menos atividade de acilcoacetetase. Uma outra regulação é essa via de Hedgehog. Hedgehog é uma espécie de hormônio, tá? Um sinalizador, que sinaliza diferentes vias de sinalização na célula, mas ele também está de alguma forma envolvido com a absorção de lipídios. Tá? Então, se você trata o camundongo com anticorpo contra a Hedgehog, tá? A Hedgehog é uma proteína, então se você dá um anticorpo contra a Hedgehog, você vai evitar que o Hedgehog seja capaz de se ligar aos seus receptores, então você vai bloquear esse via de sinalização de certa forma. Esses camundongos estão com a via de Hedgehog inibidas, mesmo sob uma dieta rica em gordura, eles não conseguem engordar. Tá? Então, o camundongo controle engorda, e o camundongo sem sinalização de Hedgehog continua mais magrinho. Tá? Ele engorda menos. Por que ele engorda menos? Porque ele está liberando um monte de lipídios nas fezes. Ou seja, você de alguma forma está inibindo a absorção. Qual é a relação de Hedgehog com a absorção de lipídios? A gente não sabe ainda, mas é uma coisa a ser investigada também. Por último, microbiota também é importante para a absorção de ácidos graxos. Tá? Aqui a gente está usando o peixe zebra, que é um modelo diferente que a gente viu durante essa aula. Mas você precisa de microbiota para absorção de lipídios. Então aqui nesse experimento, o que está marcado em verde aqui são os lipídios, tá? E que você tem o lumen do intestino. Quando você tem o camundongo GERP-free, ou seja, esse GF é o camundongo que não tem microbiota, vocês podem ver que você tem uma absorção de lipídio menor. Você vê menos lipídio aqui é o lumen, tá? Desculpa, o lumen e aqui o intestino em si, as células intestinais. Você vê que você tem menos lipídio dentro das células. Quando você tem um peixe convencional, ou seja, um peixe que está colonizado com microbiota, você tem mais lipídios presentes no interior das células. Ou seja, a ausência de microbiota, de alguma forma, faz com que você absorva menos lipídio. Tá? Então é importante que você tenha a microbiota, que você tenha bactérias intestinais presentes para aumentar a eficiência da absorção de lipídios. E não quer dizer que seja qualquer bactéria, tá? Então, se você pega esse peixe que não tem microbiota e coloca bactérias específicas, não são todas as bactérias que são capazes de ter esse efeito de aumentar a absorção de lipídios. Então, se você coloca bactérias do tipo Bacteroidetes ou Protobactéria, você não tem um aumento, mas Firmicutes, você tem um aumento da absorção de lipídios. Tá? Então, isso mostra, aqui eu estou falando de peixe zebra, mas a gente pode extrapolar isso para outros, então, para mamíferos ou para a gente mesmo, dependendo do tipo de microbiota que você vai ter, você pode ter uma absorção maior ou menor de lipídios. Isso pode fazer com que explique por que diferentes tipos de microbiota estão relacionados com a obesidade. Alguns tipos de microbiota, algum conjunto de bactérias pode fazer com que você tenha uma absorção de lipídios maior, enquanto uma pessoa tem uma microbiota diferente, uma absorção de lipídios menor. Às vezes, pessoas com o mesmo tipo de dieta, algumas têm uma facilidade em ganhar peso, porque essas bactérias facilitam a captação de lipídios, enquanto outras não ganham peso, continuam magras, porque elas absorvem menos lipídios. Então, entender como essa microbiota funciona, hoje é uma das peças-chave, ou um dos pontos principais para entender a absorção de lipídios e obesidade. Então, pessoal, isso era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Tá? Então, a gente falou de digestão e absorção de lipídios, muito mais de absorção do que de digestão. E aí, na próxima aula, na quarta semana, eu vou falar para vocês sobre lipoproteínas. Tá? Então, eu vou falar para vocês da parte da absorção para depois. Então, como que os quilomicrons do intestino são gerados, qual o destino que eles vão ter, e quando esses lipídios chegam no fígado, como é que esses lipídios são processados e são jogados de volta para o sangue em forma de novas lipoproteínas. Então a gente vai falar especificamente de lipoproteínas, vamos entrar um pouquinho em colesterolemia, isso vai ser a aula da próxima semana, eu vejo vocês lá, um abraço.